Bem-vindo ao Minha Rocha. Aqui, a palavra de Deus é anunciada com poder e unção para transformar vidas. Inscreva-se, ative o sininho e junte-se a nós nessa missão. Sua fé mantém essa corrente de oração viva. Que Deus te abençoe. O tema da minha mensagem hoje é discernindo o corpo de Cristo. Nossas preocupações, eu quero insistir nisso, não deve ser apenas em fazer a coisa certa, mas fazer a coisa certa do jeito certo. E não importa se o assunto é a ceia do Senhor, porque o que eu quero te mostrar é que o que está por trás dessa declaração de Paulo não se limita apenas à maneira de praticar a ceia do Senhor, mas a toda a vida cristã de uma forma geral. O que é discernir o corpo. Então, aqui nós temos um conceito muito específico. Ele está falando sobre discernir o corpo de Cristo. E é uma forma que o apóstolo Paulo usa para fazer uma alusão do quê? Da igreja, que como veremos é chamado nas escrituras de o corpo de Cristo. Por que Paulo está falando que eles não estavam discernindo o corpo? Nós temos um problema relacional acontecendo. Para que a gente entenda melhor os versos 27 a 31, que a gente leu de 1 Coríntios 11, é importante que a gente volte um pouco o contexto para entender por que Paulo está ensinando o que ele está ensinando. Então, no verso 17 de 1 Coríntios 11, o apóstolo diz assim: mas nisso que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Não quer dizer que Paulo não podia elogiá-los em nada, a epístola está cheia de elogios, mas está dizendo, nesse assunto, não dá para elogiar vocês. Porque vocês não reúnem para melhor, vocês reúnem para pior. Ou seja, além de não estarem sendo edificados, aperfeiçoados, acrescentados, a reunião de vocês só está sabotando vocês em relação ao que poderiam experimentar em Deus. O que está acontecendo? Paulo vai no ponto. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja existem divisões entre vocês. E eu em parte acredito que isso é verdade. E até é necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Paulo vai abordar o assunto da ceia, mas está dizendo que o que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. A explicação, verso 21. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus em vergonhas que nada têm? Que posso dizer a vocês, devo elogiá-los? Nisso, certamente não posso elogiá-los. Aqui o pai está botando ordem na casa e corrigindo os filhos. E ele vai tratar de um ponto que você precisamos compreender, inclusive com uma lente cultural. Hoje a gente fala na ceia do Senhor, a gente pensa na experiência que temos, normalmente, uma vez por mês, o primeiro domingo do mês, que é um pedacinho de nada de pão e um cálicezinho que só não é menor porque é quase impossível fazer menor. Porque a gente pensa no elemento prático. Eu lembro quando criança eu ficava frustrado. Eu falava, meu pai, por que tem que ser tão pequeno? E ele citava uma parte do texto de Paulo, quem tem fome come em casa. Mas eu ficava frustrado, quer dizer, a gente espera um mês para um negócio tão pequenininho desse. Mas meu pai dizia, olha, nós fazemos isso em caráter simbólico hoje, com a quantidade de pessoas, não dá para fazer do jeito que eles faziam. E foi meu pai quem abriu os meus olhos para entender o jeito que eles faziam. Quando Judas escreve e ele fala sobre os vossos ágapes, que muitas traduções modernas já foram para a expressão festas de amor, o que eram os ágapes ou as festas de amor? Os crentes se reuniam para comer junto. Não apenas pelo propósito da refeição, mas ao decidir ter a refeição junto, o propósito era ter comunhão. Então vale lembrar que a primeira ceia celebrada por Jesus diante dos seus discípulos, ela na verdade acontece numa outra ceia. Que ceia era essa? A ceia de Páscoa. A ceia de Páscoa, pela determinação da lei de Moisés, ela não tinha só o pão e o vinho. Era uma refeição completa. Tinha proteína, a carne do cordeiro assado estava lá, tinha fibras, saladas, ervas amargas estavam lá. E entre os elementos que se comiam, havia o pão para se comer e o vinho para se beber. Jesus destaca dois elementos de uma refeição que é maior do que aquilo. E ele diz, todas as vezes que vocês consumirem esses dois elementos, não significa que a gente só possa fazer a ceia com esses dois e nada mais presente, vocês vão fazer isso em memória de mim. Então, culturalmente, quando você olha para a história da igreja, eles faziam refeições juntos. Mas Paulo está dizendo, o que vocês estão fazendo não dá para chamar da ceia do Senhor. Porque vocês não esperam uns pelos outros.
Cada um começa a comer antecipadamente sua própria ceia. E Paulo está dizendo, tem gente com fome. Quando ele faz a pergunta no verso 22, será que vocês envergonham os que nada têm? Tinha gente que não tinha comida para levar para essas reuniões. Mas ele não apenas não ficaria sem comer, como teria o privilégio de comer com o restante da família em Cristo. Mas como cada um comia sua própria, quem não tinha passava fome. E outro estava abusando, a ponto de Paulo falar que beberam tanto vinho que ficaram embriagados, o que nunca aconteceria se fosse só o cálicezinho do tamanho do suco de uva que a gente toma. Então, nesse contexto de desordem, que Paulo está falando, vocês não estão discernindo o corpo. Ele está falando do quê? Da igreja. Ele está falando de uma maneira correta de relacionar com as pessoas. Quando ele diz, vocês menosprezam a igreja de Deus, é que essa atitude de falhar com os irmãos é falhar para com o corpo de Cristo, que é a igreja. E ele diz, não discernir o corpo é a chave do problema de vocês. Mas como eu disse, esse assunto não se limita a ceia. Na verdade, nós temos uma premissa que deveria alinhar toda a forma de eu e você vivemos a vida cristã, que é discernir a pessoa de Jesus por trás de tudo. Não só quando temos reuniões na igreja, relacionamentos com os irmãos, mas por trás de tudo, absolutamente tudo que eu e você fazemos. Nós precisamos entender que a tônica do Novo Testamento aponta que o cristão tem que fazer, pensando o tempo todo, o que eu faço é para Jesus. Olha o que Paulo diz em Colossenses, capítulo 3, eu vou ler do verso 22 ao 24. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra. Fazer uma pausa. Servo aqui é escravos. Obedeça aos seus senhores é o amo, o dono, o proprietário de vocês. A gente pensa que muitas vezes já é um desafio você tentar praticar os princípios que Deus pede para nós dentro do contexto da família. Maridos, amem suas esposas. Esposas, respeitem o seu marido. Como fala, pastor, mas é difícil. Eu digo, numa relação que vocês entraram por que quiserem e por amor. Imagina um escravo que não tinha a menor opção. Ele não trabalhava pelo salário que ia receber, ele não tinha liberdade nenhuma, não era dono de si, servia um outro que era o proprietário dele. Imagina o nível de motivação que o escravo acordava de manhã para trabalhar. Não era bem aquele tipo de coisa, acordei, esse vai ser o melhor dia da minha vida, porque vou fazer tudo que alguém que é meu dono quer que eu faça e eu não tenho vida própria. Eles não tinham nenhuma motivação na perspectiva humana, social, emocional, para ter empolgação naquilo, mas Paulo está dizendo, vamos voltar aqui no verso 22, Colossenses 3. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Sinceridade de coração e temer a Deus é importantíssimo para entender o que nós estamos falando. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Você pode repetir isso comigo? Diga, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Depois ele diz, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Você faz para ele, é ele que te recompensa. Ele está dizendo, servos, vocês não podem trabalhar pensando em agradar uma pessoa. Basicamente ele está dizendo que você não vai ter empolgação ou motivação nenhuma para isso. O máximo você pode fazer é produzir melhor, sob vigilância para evitar punição. Mas ninguém tinha empolgação. Ele diz, mas se você servir, fazendo para Jesus, ele sim vai te recompensar. Agora, tudo o que fizerem não se limita só aos servos. Embora eu digo, quando esse tipo de orientação vinha aos escravos, nós precisamos entender que era um ambiente de menor motivação. Né? Efésios 6, versos 7 e 8. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre, ou seja, a instrução é para todo mundo. Há uma orientação específica aos servos, aos escravos. Mas ele diz, seja servo ou livre, todo crente tem que fazer para Jesus. Quando eu e você começamos a pensar nessa perspectiva, dá para entender melhor o ponto principal do julgamento das nações em Mateus 25. Jesus, a partir de Mateus 24, começa a falar do fim de todas as coisas. Do seu retorno, dos eventos finais. E em Mateus 25, ele entra no assunto do julgamento das nações. Então, as nações serão trazidas diante dele, ele vai separar as ovelhas à direita, os bodes à esquerda, e aí começa o julgamento. Qual é o ponto do julgamento? Jesus vai elogiar o grupo que ele separou da direita, as ovelhas, dizendo, eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estive nu, vocês me vestiram. Eu estive enfermo ou preso, vocês me visitaram. O próprio Jesus vai dizer que vão perguntar para ele, quando foi mesmo que rolou esse negócio? Porque você tem que entender que Jesus está falando do tempo do fim. Não é a geração que teve próximo, fisicamente falando de Jesus. A maioria dessas pessoas ao longo de gerações, e já 2000 anos se passaram,
vão estar pela primeira vez vendo o Senhor Jesus cara a cara. Então a pergunta é, quando foi mesmo que nós fizemos o Senhor? Porque nem nós estamos entendendo o que o Senhor está falando. A explicação de Jesus é, quando, Mateus 25:40, o rei respondendo lhes dirá, em verdade lhes digo, que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Jesus está dizendo, quer você esteja ciente disso, quer não. Quer tenha te ensinado, explicado, quer não. Tudo que você faz, eu vou considerar como algo que você fez para mim. Fez o bem? Fez para mim. Mas para outro grupo ele vai dizer, mas vocês. Eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, não me deram de beber. E aí ele vai dizer, quando negligenciaram essas pessoas, me negligenciaram. Tudo que você faz, para o bem ou para o mal, Jesus está dizendo, no final das contas, eu vou tratar como sendo para comigo. Isso precisa trazer no meu e no seu coração o temor. Gente, quase todas as outras áreas de ensino que trazemos, elas estão relacionadas com entender uma premissa básica como essa. Por exemplo, nós gastamos 3 domingos falando dos pecados da língua. E o dia que eu abordei murmuração, falei que segunda-feira é o Dia Internacional da Murmuração. Porque quando acaba o fim de semana e a turma vai voltar a trabalhar, todo mundo volta murmurando. Mas se você acordar amanhã, não importa o frio que esteja, a chuva, né? E lembrar que o que você vai fazer durante o dia deve ser feito para Jesus, caberia aqui a murmuração? Porque se você está murmurando, você está murmurando contra Ele. Pergunto, vamos falar do outro pecado da maledicência. Se a gente entende que o que faz para os outros é para Jesus, quando você está falando mal do irmão em Cristo, você está falando mal de quem? Do próprio Jesus. Gente, se nós não entendemos que isso rege toda a perspectiva de comportamento de vida cristã, nós não vamos muito longe. Então, nós estamos falando de um ponto essencial, discernir a pessoa de Jesus por trás não apenas de relacionamentos, da possibilidade de servir pessoas, mas por trás de todas as circunstâncias, situações que nós vamos lidar, é uma chave para viver a vida cristã. 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você imagina se todo crente decidisse que tudo que ele faz é para Jesus e para a glória de Deus. A gente não ia ter mediocridade no trabalho, a gente ia ter excelência e dedicação em todas as áreas. E o que eu acho curioso é que tem gente que tem dificuldade de entender isso. Até quando nós falamos do ministério. Volta e meia eu tenho pessoas me falando assim, mas cara, precisa dedicar do nível que você está fazendo? Eu falo, para quem que nós estamos fazendo? Se ele é digno do nosso melhor, por que é que nós vamos dar o pior? Porque quer você lembre, quer não, que está fazendo para ele, no dia da prestação de conta ele vai dizer, foi para mim que você fez bem feito ou mal feito. Ou que você não fez. Então assim, isso tem de nortear a nossa vida. Agora, quando a gente fala de discernir o corpo, teologicamente nós precisamos passar aqui por 2 questões. A Bíblia tanto fala do corpo físico de Jesus, como fala do seu corpo místico, espiritual, a igreja, que meu pai redundantemente gostava de chamar do corpo corporativo, que é a união de nós todos. Agora, quando falamos do corpo físico, eu e você precisamos entender algumas coisas. A primeira delas é que Deus, uma das suas qualidades, características e atributos, é que Ele é eterno. Ah, pastor, nós também somos. Nós somos no sentido de não ter fim, mas temos começo. Deus não tem começo nem fim. Agora, se tem algo que tem um começo, é o corpo de Jesus. Porque o Deus pré-existente, num momento da história e da cronologia, decide assumir para si um corpo que Ele não tinha antes. É por isso que o livro de Hebreus, citando o Antigo Testamento, um salmo messiânico diz, sacrifícios e ofertas não quiseste, antes um corpo me formaste. Jesus não teve início ao nascer, teve início foi um corpo. O Deus pré-existente é que o ocuparia. Filipenses 2 explica que ele subsistindo na forma de Deus, não teve o ser igual a Deus como algo que tinha que se aprender, mas se esvaziou. Não se esvazia da identidade, ele não deixou de ser Deus. Mas ele deixa de lado atributos que nós chamamos incomunicáveis, que cabem só a Deus. E ele decide viver nessa terra como homem. A Bíblia diz que ele teve fome, teve sede, teve cansaço, teve sono, estava debaixo de limitações que Deus não tem. Ele não usou o atributo da onipresença, a capacidade de estar presente em todos os lugares. Ele é um lugar de cada vez, limitado e confinado ao seu corpo. Ele não usou o atributo da onisciência. A Bíblia diz que ele cresceu em sabedoria, em conhecimento, precisou de aprendizado. Tem hora que você vai ver Jesus fazendo perguntas que se estivesse usando onisciência não precisava fazer. Ele não usou onipotência, que é ter todo o poder. Atos 10:38 diz, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Não diz porque ele era Deus. Foi ungido e Deus era com ele.
Tudo que Jesus fez no seu ministério, cada milagre operado, ele fez como um homem ungido pelo Espírito Santo. E se eu e você não entendemos isso, não vai fazer o menor sentido a fala de Jesus em João 14. Quem crê em mim fará não apenas as obras que eu faço, mas até outras maiores. Se o que ele fez como Deus, jamais poderíamos fazer o que ele fez, o que dizer coisas maiores? Então, nós precisamos entender, o corpo de Jesus tem um papel central na obra da redenção. Hebreus 10:10 fala do sacrifício do corpo. A gente fala pouco sobre o sangue, mas quase nada sobre o corpo. Mas o corpo de Cristo, além de todo o mistério da redenção, ele serviu um propósito. Qual foi o propósito? Foi por meio dele que Jesus agiu, que o seu ministério aconteceu, que ele pôde funcionar cumprindo o plano e o propósito de Deus nessa terra. Mas quando Jesus morre e depois ressuscita, nós temos um processo chamado na Bíblia de glorificação. O que significa isso? Significa que Jesus, depois da ressurreição, Colossenses 2:9 diz que nele hoje habita corporalmente a plenitude da divindade. Se quando assume um corpo, ele deixa de lado certos atributos da divindade para viver como homem, depois da ressurreição, a plenitude está lá. A diferença é que agora o corpo continua. Ou seja, depois que Jesus foi assunto ao céu, não deixou de ter um corpo físico. Uma das falas de Jesus para Tomé é: um espírito não tem carne e osso como vocês em que eu tenho, pode me tocar e apalpar. E eu e você precisamos entender que, embora ele ainda tenha o corpo foi assunto aos céus. Ou seja, eu e você hoje não temos a oportunidade que outros tiveram de servir esse corpo físico. Mas a mesma lógica se aplica ao corpo espiritual. Que lógica é essa, pastor? Vamos pensar aqui um pouco junto. Desde que Jesus nasceu, esse corpo físico foi cercado de proteção e cuidado, com Deus provendo isso de diversas formas, maneiras e pessoas. Os pais de Jesus, José e Maria, têm um papel essencial em todo o cuidado, né? Nós precisamos entender, Jesus foi amamentado, carregado no colo, precisou ser educado, teve todo tipo de cuidado dentro de uma família, que envolve de cuidados físicos, emocionais, né, e tudo o mais. Mas não foi só isso. Do nascimento de Jesus à sua morte, nós vemos Deus provendo pessoas para oferecer todo tipo de cuidado. Então vamos lá. Por ocasião do nascimento de Jesus, você tem duas cenas de adoração bem distintas. Uma delas é um coral de anjos cantando, falando a respeito da chegada do Senhor, que os pastores do campo veem. Mas o outro são os reis magos que vêm de longe, movidos por Deus, por uma revelação divina, numa outra explicação, para eles terem essa notícia. E eles vêm trazendo o que como oferta de adoração? Ouro, incenso e mirra. Por que é que um recém-nascido vai precisar de ouro, incenso e mirra? Quem precisava não era Jesus diretamente. Seus pais precisariam. Pouco tempo depois do nascimento, Deus revela em sonhos a José o plano de Herodes de matar Jesus. E não apenas adverte antes, mas orienta que ele fuja para o Egito. Quem foi que financiou não só a ida ao Egito, mas o tempo de permanência durante anos? Ofertas como essa que chegaram. Desde o nascimento até a morte. Quando Jesus morre, José de Arimateia, um homem que além de rico tinha alta influência, a ponto de acessar Pilatos, o governador, insiste em que Jesus não seja tratado como indigente, pede para retirar o corpo da cruz e sepultá-lo no seu próprio túmulo. Você vê pessoas sendo mobilizadas por Deus, do nascimento à morte de Jesus, para exercer cuidado com aquele corpo. A pergunta é por quê? Porque era por meio desse corpo que Jesus agia. Mas nós temos o corpo místico espiritual, que é a igreja. Efésios capítulo 1, versos 22 e 23, eu vou ler na tradução brasileira. Ela diz assim: ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés e, para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Está falando de Jesus. A qual é o seu corpo, o complemento daquele que enche tudo em todas as coisas. Estou lendo a tradução brasileira, é uma versão de 1917, né? Muito parecida no seu estilo com Almeida corrigida, mas ela teve na sua revisão gramatical da língua portuguesa nomes como o de Rui Barbosa. Uma tradução que ela tem sido mais popularizada recente do que na época. É uma das únicas que usa a expressão que a igreja é o seu complemento. A maioria das outras versões traduziram plenitude. Plenitude é quando algo fica inteiro. E o que a Bíblia está tentando dizer é que Jesus não está inteiro sem o seu corpo. Ele é chamado de o cabeça, mas ele tem um complemento, uma continuidade. E eu e você precisamos entender a importância disso. Eu vejo as pessoas falando assim: eu não prego igreja, eu prego Jesus.
Eu falo, isso é inaceitável, você não pode pregar Jesus sem a igreja. É oferecer a cabeça decapitada, separada do corpo. O que eu digo é, nós não pregamos a nossa igreja, porque a igreja é muito maior do que a gente. Mas não dá para não pregar a igreja. É impossível querer viver Jesus isolado do contexto de igreja. E hoje tem muita gente tentando dizer isso. Não, eu estou bem com Deus, me relaciono com Jesus, eu leio a Bíblia, eu oro, só não preciso dos outros. Na verdade, você está descartando tudo que Jesus ensinou. O próprio Jesus disse, eu edificaria a minha igreja. Mas você tem um plano melhor do que o dele, e conseguiu aceitar ele sem o resto da proposta dele. Então, assim, nós precisamos entender o peso e a importância que a igreja tem. E é apresentado na Bíblia como o seu corpo. Agora, qual a importância da igreja? A mesma do corpo físico de Jesus. Assim como Jesus não teria pregado, não teria ensinado, não teria curado enfermos, não teria expulsado demônios sem o seu corpo. Hoje, ele não continua a obra que ele começou sem o seu corpo, que é a igreja. Quando Jesus está para esse assunto aos céus, o que é que ele fala para o início da sua igreja? O livro de Hebreus diz que a salvação nos foi inicialmente anunciada por Nosso Senhor e depois pelos apóstolos. Os apóstolos continuaram pregando o mesmo evangelho que Jesus estava pregando. A mesma mensagem que nós continuamos pregando até hoje é que Jesus começou. Mas quando ele vai se ausentar, ele está dizendo, eu preciso que vocês continuem. Então hoje, como o evangelho é pregado? Por meio do corpo místico, espiritual, corporativo de Cristo, que é a igreja. Hoje, como ele decidiu que iria continuar curando enfermos, expulsando demônios? Nos dias do seu ministério físico, ele faz isso com o seu corpo físico. Mas depois ele vira para os discípulos e diz, quando vocês forem pregar o evangelho, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. No meu nome vocês vão expulsar demônios. Ele continua fazendo as mesmas coisas por meio de um corpo, que não é físico.